No vídeo de hoje, nós vamos apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2023 da Taesa, junto com isso, os números de lucratividade que surpreenderam o mercado. Por último, nós vamos fazer uma análise fundamentalista para entender se as ações da empresa estão em um bom momento para se comprar, e de bônus, nós vamos calcular o preço teto segundo o método Barsi. Tudo isso para ajudar você, investidor, a tomar a melhor decisão de investimento. Vamos ao vídeo. Fala, investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você aí gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Bom, investidores, antes da gente entrar na apresentação de resultados da Taesa, eu quero compartilhar uma informação super importante com vocês. No dia 3 de maio foi compartilhado um fato relevante com o mercado. E nesse fato relevante foi informado que a BlackRock, uma das maiores gestoras de fundos de investimentos do mundo, passou a deter 5% do total de ações da Taesa. Ou seja, um dos maiores fundos de investimentos do mundo aumentou a sua posição na companhia. E segundo o fato relevante, a BlackRock ela informa que o objetivo da sua participação, do aumento da sua participação, é estritamente de investimentos. Ou seja, a BlackRock ela não tem o objetivo de assumir o controle acionário da companhia. E ela informa que não foi celebrado qualquer tipo de contrato ou acordo que faça a regulação ou o exercício de direito a voto na empresa. Em resumo, investidores, a BlackRock ela tem o objetivo apenas de investimento. E esse tipo de informação para nós investidores é super valiosa, pois mostra que um fundo de renome no mercado está apostando pesado na Taesa. E isso dá uma confiança para nós investidores. Recado dado, vamos dar uma olhada nos números da Taesa. Antes da gente falar da demonstração de resultados da Taesa, é importante a gente destacar aqui os projetos recentes. Atualmente, a Taesa entregou a primeira fase dos projetos de Ananai e Pitiguari. Ou seja, investidores, o prazo para a ANEEL era em março de 2027. Como a Taesa é uma empresa muito eficiente na realização dos seus projetos, ela está adiantada em relação à entrega desses dois projetos. Ou seja, ela terá um aumento de receita nos próximos meses equivalente a 121 milhões. Além disso, nós temos aqui também a segunda fase, que equivale a uma entrada de receitas equivalente a 46 milhões. Ou seja, investidores, a Taesa está expandindo a sua rede de transmissão e, por consequência, aumentando as suas receitas. E vale destacar que em junho desse ano nós vamos ter um leilão de concessão na casa dos 19 bilhões. Mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente quando a gente for falar da dívida da Taesa. Bom, agora que eu já dei o recado em relação aos projetos recentes, vamos dar uma olhada nos números da companhia. Bom, investidores, aqui em resultados regulatórios, a Taesa apresentou um crescimento na sua receita líquida de 13,7%, ou seja, um excelente crescimento comparando aqui o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. E a gente viu um número muito parecido aqui em relação ao EBITDA, que teve um crescimento de 14,8%. Vale destacar, investidores, que o desempenho operacional da Taesa ficou ali no 0 a 0. Ou seja, ele teve uma queda de 0,06%. E agora o número que surpreendeu o mercado. A Taesa ela apresentou um lucro líquido regulatório equivalente a 47,3%, um resultado acima das expectativas do mercado. Vale destacar, investidores, que esses são os resultados regulatórios, ou seja, os resultados que seguem as normas da Enel. Ou seja, os números aqui calculados, eles seguem em risca o cálculo da RAP. Vale destacar que a Taesa ela também apresenta os lucros em relação ao IFRS. O IFRS, para quem não sabe, são as normas internacionais para as empresas elétricas. E essa norma ela sempre tem uma defasagem em relação à tarifa do RAP. Portanto, ela sempre vai apresentar um número um pouco distorcido ou atrasado em relação aos resultados regulatórios. É importante deixar isso claro aí para você, investidor. Mais para frente, eu vou mostrar os resultados em relação ao IFRS e vocês vão entender essa diferença. Bom, aqui embaixo, investidores, a gente tem o lucro líquido regulatório e como a gente viu, a gente teve um crescimento de 47,3%. Obviamente, comparando aqui o lucro líquido do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. Aqui no próximo slide, a gente tem o lucro líquido IFRS. Lembra o que eu falei lá atrás para vocês, essa regra aqui é uma regra internacional aplicada às companhias de energia. Ou seja, essa regra ela tem uma defasagem em relação à tarifa do RAP.
Portanto, comparando com o lucro líquido regulatório, a gente vê aqui que teve uma defasagem, ou seja, o lucro líquido, segundo a norma IFRS, apresentou uma queda de 30,9%. E foi exatamente esse número que foi apresentado no último resultado que assustou os acionistas. Bom, investidores, falando aqui do endividamento da Taesa, a dívida ela apresentou uma leve alta nesse trimestre. E isso é devido à nova emissão de debêntures realizada pela Taesa. Como vocês já sabem, investidores, a Agência Nacional de Energia Elétrica ela tem o objetivo de realizar um leilão agora em 2023 para novas concessões de transmissão de energia. E esse segundo leilão ele tem a previsão de atingir 19 bilhões. Como a gente pode identificar aqui no próprio site do gov.br, a ideia é que esse leilão aconteça no dia 30 de julho deste ano. Portanto, investidores, a dívida da Taesa subiu por conta da emissão de debêntures para captação de dinheiro para participação desse leilão que deve ocorrer lá em 30 de julho deste ano. E como nós já vimos no último vídeo aqui do canal, a Taesa também tem o objetivo de fazer uma emissão de mais ações no mercado para captar dinheiro e poder participar desses leilões. Ou seja, investidores, a Taesa ela está ficando um pouco mais alavancada, porém com o objetivo de aumentar suas receitas no futuro. E esse aumento no seu endividamento atualmente não é preocupante, pois a Taesa ela tem no seu caixa o equivalente a 1,382 bilhões. E esse valor em caixa é o suficiente para quitar a sua dívida em relação ao ano de 2023 e também quitar uma boa parte da sua dívida em 2024. E vale destacar também, investidores, que o prazo médio da dívida da Taesa é de 4,7 anos. Portanto, investidores, a Taesa está bem tranquila aqui em relação à quitação das suas dívidas. E vale destacar também que a agência Moody e também a Fitch classificam a Taesa como AAA, ou seja, um dos maiores ratings de classificação de risco aí do mercado. Bom, investidores, como vocês viram, a Taesa apresentou excelentes resultados referente ao primeiro trimestre de 2023. Agora vamos lá para o site Status Invest fazer a análise fundamentalista do papel. Bom, investidores, para fazer a análise fundamentalista, eu vou usar aqui as ações Units, ou seja, eu vou utilizar aqui a TAE11. Atualmente ela vem sendo negociada lá na B3 no valor de R$ 35,93. E vale destacar que nos últimos 12 meses a Taesa distribuiu 17% em dividendos, um excelente resultado. E o ponto de atenção também é que ela acumula uma desvalorização, uma queda de 7% nos últimos 12 meses. Dando uma olhada aqui nos seus indicadores fundamentalistas, a gente pode identificar que o PL da Taesa está alto, provavelmente devido à última divulgação de resultados, onde houve uma queda na divulgação de lucros da empresa. O indicador P/VP, que ele faz aquela correlação entre o preço da ação e o valor patrimonial da companhia, diz para nós investidores que a empresa está valendo 1,9 vezes o valor de patrimônio. Ou seja, o mercado está precificando Taesa 91% acima do seu valor de patrimônio. Voltando aqui no indicador PL, é importante a gente sempre olhar a média histórica. Atualmente, o PL da Taesa está bem próximo da sua média, que é de 7,41. Ou seja, a empresa ela não está atuando muito fora da média do seu PL. O mesmo a gente consegue ver aqui no P/VP. A sua média está bem próxima das médias dos últimos anos. Ou seja, isso mostra para nós investidores que a empresa ela não está no topo da sua valorização pelo mercado. Aqui nos indicadores de eficiência a gente pode ver que as margens da Taesa, como sempre, são bem altas. O mesmo a gente vê aqui na parte de rentabilidade. O retorno sobre o equity está na casa dos 23%. E o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, está em 13% neste momento. Um outro indicador que eu gosto muito de olhar, investidores, é o CAGR de receitas e o CAGR de lucros. Analisando aqui o CAGR de receitas, a gente pode ver que atualmente está em 19%. E dando uma olhada no seu histórico, ela está estável desde o ano de 2020. Ou seja, a Taesa ela vem mantendo ali o crescimento das suas receitas, mantendo estável as suas receitas desde o ano de 2020. O mesmo a gente vai identificar aqui no CAGR de lucros. A média de CAGR de lucros hoje da Taesa está em 13,31. Porém, como ela vem apresentando excelentes resultados nos últimos anos, o CAGR atualmente está em 18,45. Levando em conta o objetivo da Taesa de aumentar a sua transmissão de energia com novas concessões e participando de novos leilões, muito provavelmente a gente vai ver um crescimento de receitas e, por consequência, um crescimento de lucros no futuro. E isso é um excelente ponto positivo para nós investidores. Bom, e para fechar a nossa análise, investidores, agora a gente vai olhar o preço-teto segundo o método Barsi. Para essa apresentação de preço-teto considerando o método Barsi, eu considerei aqui um preço-teto atual, ou seja, eu levei em consideração
consideração a distribuição de dividendos do último ano. Eu fiz também uma apresentação aqui do preço teto médio, ou seja, uma média histórica dos últimos 5 anos, que é uma forma mais conservadora da gente aplicar a fórmula do Barsi. E eu também montei uma simulação aqui de preço teto projetado. Ou seja, aqui a gente considerou um crescimento, né, das transmissões na lucratividade da Taesa e, por consequência, um crescimento na sua distribuição de dividendos. Portanto, considerando aqui um preço teto projetado, a gente levou em consideração que a Taesa vai distribuir anualmente, né, nos próximos 5 anos o equivalente a 3,50 centavos por ação. E isso dá um preço teto para a gente de R$ 58,33 por ação. Vale destacar que o preço atual das ações e índices da Taesa está em R$ 36,05. Ou seja, no meu cálculo aqui de preço teto projetado, você pode comprar as ações da Taesa com uma margem de segurança em até R$ 58,33. Ou seja, a relação entre o preço teto calculado e o valor atualmente das ações dá um desconto para nós investidores de 62%. Falando agora do preço teto atual, para esse cálculo eu levei em consideração os dividendos distribuídos no ano de 2022, que totalizaram o valor de R$ 4,85. Aplicando o método Barsi, o valor teto, né, o preço teto para essas ações seria de R$ 80,83. Considerando que as ações atualmente da Taesa estão em R$ 36,05, a gente teria uma margem de segurança ou um desconto de 124%. E por último, investidores, falando agora do método mais conservador, que é o preço teto, considerando o histórico dos últimos 5 anos, ou seja, eu peguei aqui os últimos 5 anos de dividendos distribuídos pela Taesa e fiz o cálculo de preço teto. Isso mostra para nós investidores que o preço teto, segundo o método Barsi, é de R$ 52,87. Comparando com o preço atual das ações da Taesa, a gente tem um desconto, ou uma margem de segurança de 47% para as ações e índices da Taesa. Ou seja, investidores, se a Taesa continuar distribuindo dividendos igual ela vem fazendo nos últimos anos, atualmente ela está representando uma excelente oportunidade de compra, levando em consideração o cálculo de preço teto do método Barsi. Investidores, vale destacar que essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Taesa. O objetivo aqui do nosso vídeo é educacional. O nosso intuito aqui na Tríade é trazer todas as informações necessárias para que você, investidor, tome a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.